Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. O Senhor é bom, né? É verdade, da última vez que eu estive aqui não tinha luz. Na verdade acabou perto do culto, né? Da hora do culto e o povo aqui. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos fazer o culto sem luz mesmo. Arrumaram o microfone falaram que durava 15 minutos, durou 1 hora. Mas eu amo estar com vocês são uma bênção. E eu tenho certeza que Deus tem algo para nós nessa noite. Jeremias, capítulo de número 18, abra sua Bíblia aí por gentileza. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Christian, pela vida da pastora Daniele, meus amigos, gente que o Senhor me presenteou. E a Advec tem disso, a Advec é um lugar onde você faz amigos, né? Você não tem colegas, você faz amigos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, por essa igreja. Eu desejo o melhor de Deus sobre a casa de vocês. Os pastores dessa casa, os obreiros, que o Senhor surpreenda vocês neste tempo ainda. Jeremias capítulo de número 18, deixa eu falar rapidinho. A gente trouxe os materiais e a Deleia vai estar lá fora, faz assim com a mão, Deleia. Tem bata e vestido, só tem roupa feminina, né, gente? Bata e vestido, porque mulher compra mais do que homem, vocês sabem disso, né? Inclusive essa blusa que eu estou usando aqui vai estar lá para vender, essa coisa linda. E tem também vestido, a Deleia vai estar lá se você quiser adquirir. Deleia é muito legal e simpática, tá, gente? Jeremias, capítulo de número 18, quem achou diz amém. Se você pudesse colocar de pé, eu te agradeço. Essa palavra tem me acompanhado neste tempo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. E então desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo o seu trabalho sobre as rodas. E o vaso que ele fez de barro se quebrou. E então tornou ele a fazer outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos próprios olhos fazer. Então o Senhor disse a mim: será que não posso eu fazer de vocês como fez este oleiro? Porque como barro nas mãos do oleiro, assim vocês estão na minha mão, ó casa de Israel. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Fala conosco nessa noite, Jesus. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Tua voz nos direciona. Tua voz aponta o caminho pelo qual nós devemos seguir. Tua voz nos traz paz. Que alegria, Senhor, a nossa servir a um Deus tão grande. Que privilégio nosso estar na Tua casa hoje e saber que aqui o Senhor nos dará uma direção para que a nossa semana seja abençoada em Ti. É a Tua palavra, eu sei que ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Ela é cheia de autoridade, ela é como martelo que esmiuça a penha. Senhor, a Tua palavra é pura e digna de toda aceitação, é a Tua palavra. Então, pelo poder da Tua palavra, quebra cadeias nessa noite. Pelo poder da Tua palavra, liberta vidas neste lugar. Eu quero declarar sobre a Advec São Paulo que a bandeira da salvação se estendeu sobre esta casa hoje. Ó Senhor, que onde houver uma pessoa acorrentada, que seja livre nessa noite, pelo poder da Tua palavra. Fala conosco, Jesus. Nós desejamos ouvir a Tua voz. É no Teu nome que oramos e agradecemos. Amém e amém. Senta dando glória a Jesus. Glória a Deus. Capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, irmãos, está nos contando uma cena que o Senhor convida Jeremias a ver. Que cena é essa? O Senhor o convida a descer ou dar uma volta, fazer uma visita à casa do oleiro. E lá ele encontra um oleiro trabalhando num vaso. E, ao que tudo indica, o vaso estava praticamente montado ou feito, porque Jeremias deixa claro que o vaso que estava na mão do oleiro se quebra. E o oleiro começa a fazer daquele material outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos próprios olhos fazer.
O oleiro, diante daquilo, decide então começar de novo com o material que está em suas mãos e faz algo novo a partir daquilo que se quebrou. E dentro dessa visão ou dessa cena, o Senhor diz a Jeremias: será que eu não posso fazer com vocês como este oleiro está fazendo com este barro? Porque como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Os versículos que nós lemos, basicamente, em resumo, está nos falando isso. A cena de algo que se quebra e de um oleiro que começa a fazer, a partir do que se quebrou, algo novo. Só que tem algumas verdades aqui que eu quero trazer à sua vida nessa noite, que sirva de direcionamento para a tua história a partir de hoje. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que o capítulo 18 já começa dizendo assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Palavra de quem? Palavra de quem? Se a palavra é do Senhor, quem é que está falando? O Senhor, Deus. Então já começa desde o primeiro versículo, Deus falando com Jeremias. A voz que está sendo ouvida é a voz de Deus. Quem está falando é o Senhor. Quem está dando direção é o Senhor. O Senhor aparece a ele e diz: Jeremias, levanta-te. Jeremias, desce à casa do oleiro. Tem instruções dadas aqui pelo Senhor. A voz que o profeta está ouvindo é a voz do Senhor. Quem está falando com ele é o Senhor. Só que o Senhor faz um convite ao profeta dizendo: levanta, sai do lugar onde você está. E para Deus dizer levantar, para se levantar, possivelmente Jeremias está ou sentado ou prostrado, porque ninguém pode dizer para mim levanta, porque eu estou de pé. Deus está dizendo: Jeremias, levanta. A primeira ordem é essa, o próprio Senhor falando. E diz a ele: desce. E dá o endereço para onde ele tem que ir, casa do oleiro. Já é Deus falando com Jeremias o tempo todo. Só que uma coisa me chama a atenção. O motivo pelo qual Deus manda Jeremias levantar e ir à casa do oleiro. Deus mesmo diz: levanta e vai. Por quê? Porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando eu li isso, eu falei: Senhor, mas já não era o Senhor falando com Jeremias? Já não era Jeremias ouvindo a tua voz? Já não foi o Senhor que disse levanta? Não foi o Senhor que disse desce? Não foi o Senhor que disse vai à casa do oleiro? Já não era o Senhor? Então por que é que ele precisa se mover para ouvir a palavra do Senhor? E o Espírito Santo disse a mim: Gabriela, a revelação da casa do oleiro eu só daria a Jeremias quando ele chegasse na casa do oleiro. Enquanto ele estivesse no lugar onde ele estava, ele só podia ouvir as minhas instruções da seguinte maneira: levanta e desce. Só que a totalidade da revelação ele não ouviria. A totalidade da revelação estava reservada para a casa do oleiro. Sabe o que acontece conosco? Nós estamos vivendo e ouvindo parcialmente, porque não temos coragem de levantar e ir em direção ao que Deus tem para nós. Nós estamos sentindo parcialmente, recebendo parcialmente. Gabriela, mas eu ouço Deus, eu sinto Deus, eu senti um arrepio no culto, eu falei mistério. Deus está dizendo: você sentiu só uma parte, porque tem coisas maiores que eu ainda quero te revelar. A pergunta de Deus para você hoje é: tem coragem de sair do teu lugar e ir em direção ao que eu tenho para a tua vida? Acredite no que eu vou te dizer, não é fácil levantar, é ter que sair de um comodismo, é ter que sair de um lugar confortável. E mais do que isso, às vezes, o convite de Deus para ouvir a voz dele é esse, pastor: levanta e desce. O problema é que a gente só gosta quando Deus diz levanta e sobe. Só que tem umas horas que para ver e ouvir e sentir tudo que Deus quer falar, a gente tem que descer. E nós somos um povo que não gosta de descer. A gente gosta do Deus da vitória. A gente gosta do Deus do milagre. A gente gosta do Deus da cura. Mas o mesmo Deus da vitória também é o Deus que permite a prova. O mesmo Deus da cura também é o Deus que permite a enfermidade. E tem umas horas que Ele nos convida não a subir, Ele nos convida a descer. E a pergunta dele é: você está disposto a ouvir a minha voz? O quanto a minha voz é importante para você? O quanto você é apaixonado pela minha voz?
Porque quem é apaixonado pela voz dele não está preocupado se é descida ou se é subida. Quem é apaixonado pela voz dele levanta e vai. Quem é apaixonado pela voz dele não se conforma em viver metade. Quem é apaixonado pela voz dele não aceita só ficar em 2 horas de culto, não. Quem é apaixonado pela voz dele quer viver a totalidade. Está ouvindo essa palavra e está dizendo: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero mais metade, eu quero a totalidade. Aleluia. Jeremias levanta e vai para ouvir o todo. Ele podia ficar onde ele estava, já está ouvindo Deus. Só que ele entende que tem algo maior que Deus quer falar com ele no lugar onde Deus está o convidando a ir. E há revelações específicas em tempos específicos que nos convidam a sair do lugar onde nós estamos habituados a estar. Eu não sei para quem profetizo isso, mas deixa eu te contar uma coisa. Quando Jeremias levanta e vai na direção da casa do oleiro, Deus não fica desesperado procurando um oleiro, procurando uma casa, procurando um vaso, para montar um cenário para que Jeremias veja. Não, a casa do oleiro já está montada, o oleiro já está lá trabalhando, já tem um vaso lá dentro, porque Deus não te convida a sair de um lugar sem que antes tenha preparado o outro para você chegar. Deus não é menino, Deus não é irresponsável. Deus não te convida a dar um passo sem que já tenha preparado todo o resto. Eu vim dizer a alguém nessa noite: você não precisa ter medo de ir em direção ao que Deus tem para a tua vida, porque o Deus que te chamou, Ele está dizendo: eu respaldo todo o resto. Eu sinto graça de Deus aqui. E o Espírito está dizendo a alguém: levanta, sai desse comodismo, sai dessa vida rasa e vai em direção ao que eu tenho para a tua vida, porque eu já preparei o que eu quero fazer com você. Aleluia. Quando ele vai, já tem a casa do oleiro, já tem um oleiro, já tem um vaso, já tem tudo. Quando eu li isso, Deus falou: eu não sou irresponsável, Gabriela. Eu não convido ninguém a sair de um lugar sem que antes já tenha um outro lugar preparado, esperando a chegada dele. Oh, Deus não vai preparar, já está pronto, só está te esperando chegar. Oh, aleluia. Teu medo tem te impedido de viver isso, tua ansiedade, tuas crises tem te segurado no lugar onde você está, mas Deus está dizendo: vai, porque já está pronto, vai, já está pronto. Quando ele chega, o que Jeremias vai ver? Deus convida ele para ir à casa do oleiro. E a gente que é pentecostal, a gente imagina que quando Deus nos convida a levantar de um lugar para ir para outro, quando a gente chegar lá vai ter o quê? Um anjo com uma espada de fogo, uma coluna de nuvem, a gente gosta. Crente pentecostal gosta disso. Fogo, mistério, poder, coisas sobrenaturais. Só que quando Jeremias chega na casa do oleiro, sabe o que tem na casa do oleiro? Um oleiro. Ah, Gabriela, é muito óbvio. Sabe o que o oleiro estava fazendo na casa do oleiro? Um vaso. O que o oleiro vai fazer se não um vaso? Sabe onde é que ele estava trabalhando nesse vaso? Sobre as rodas. O que Jeremias vê é tão normal, mas tão normal, que chega a me assustar. Não tem anjo, não tem coluna de fogo, não tem espada desembainhada, não tem nada. Tem um oleiro, óbvio, na casa do oleiro vai ter um oleiro. Tem um oleiro fazendo um vaso, óbvio, o oleiro vai fazer um vaso. Tem um oleiro fazendo vaso sobre as rodas, óbvio, o lugar onde ele vai trabalhar é sobre as rodas. Tudo que Jeremias está vendo é normal. Mas dentro do normal, uma voz sobrenatural brada dizendo: sabe quem sou eu aí? Eu sou como este oleiro. Sabe quem são vocês? Vocês são como esse barro na minha mão. Pera, então dentro do normal tem uma voz sobrenatural aparecendo. Quando eu li isso, Deus falou: eu convidei a minha igreja para isso, para viver dentro da rotina normal o sobrenatural. Eu convidei a minha igreja. Não, eu sei que a gente gosta de coluna de fogo, eu sei que a gente gosta de anjo com a espada desembainhada, mas eu vou te dizer, nos dias atuais não vai ter coluna de fogo, você não está no deserto. Não vai ter coluna de nuvem, não. O que tem hoje é diferente de tudo que eles viveram. Embora a gente ache que eles viveram o que nós não vivemos, eu vim te contar o que Paulo disse. Paulo falou: deixa eu te contar um negócio. Quem viu coluna de fogo, quem viu coluna de nuvem, os profetas que viram descer anjo, isso ou aquilo, deles foi oculto um mistério, mas que a igreja foi revelado. Qual é o mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. Não, peraí, Cristo, o sobrenatural, aonde?
em nós, o normal. É a junção do perfeito com o imperfeito. É a junção do normal com o sobrenatural. É a junção daquilo que pode com aquilo que não pode. Deus convidou a igreja para viver o sobrenatural dentro da sua rotina normal. Pare de achar que o poder de Deus só se manifesta em culto. Deus quer começar a fazer você experimentar o sobrenatural dentro do teu dia a dia. É você estar indo levar teu filho na escola, normal, e lá Deus te usar para curar alguém, sobrenatural. É você estar indo no mercado fazer uma compra, normal. Enquanto você anda pelo mercado, alguém dizer para você: eu não sei, tem algo diferente na tua vida, eu fui mudado só por causa de você. Deus quer manifestar o sobrenatural dentro da nossa rotina diária. Gabriel, isso é Bíblia. Oh, glória. O inimigo quer nos fazer acreditar que a nossa vida se resume a 2 horas de culto, quando na verdade a nossa vida com Deus começa quando o culto acaba. Porque aqui está todo mundo junto, cultuando junto. Você está ouvindo uma palavra que alguém está falando, você está ouvindo um louvor que alguém está cantando, mas a sua vida mesmo começa quando você sai daqui para fora, que é você e Ele. Gabriela, Deus quer manifestar o sobrenatural na minha rotina normal. Você tem noção do que está falando? Isso é Bíblia? Óbvio que é. A Bíblia diz que Pedro, quando ia sair na rua, sabe para quê? Para caminhar. Tem algo mais normal do que andar? É tão normal que você dá vários passos para escovar o dente, você nem sabe quantos passos você dá num dia. Aí Pedro está indo fazer o normal, andar. E a Bíblia diz que quando as pessoas descobriam que ele ia sair na rua, elas colocavam os doentes na rua. Porque enquanto ele andava normal, onde a sombra dele passava, quem estava doente era curado. Chegou o tempo de Deus manifestar o sobrenatural sobre tua vida. Será que você não está entendendo que o que Deus tem para você é maior? Será que você não está entendendo que Deus quer te usar na tua casa? Quando você pisar lá hoje, aquele principado que domina a tua família vai entender. Você chegou diferente, chegou algo sobrenatural junto com você. Quando você abrir a porta, normal. Quando você pisar lá dentro, normal. Uma glória de Deus vai inundar aquela casa. Quem estava preso vai ser livre hoje. Quem estava acorrentado vai ser liberto. Porque o sobrenatural vai se manifestar na tua rotina. Oh, aleluia! Você concorda com isso? Será que você pode crer nisso? Ah, Espírito Santo, eu sinto graça de Deus aqui. Não é mais tempo de você dizer para alguém: ora por mim. É tempo de você dizer: eu vou orar por você. Aleluia! Não é mais tempo de você falar: pelo amor de Deus, jejua por mim. É tempo de você se levantar e entender que esse mistério que foi oculto dos profetas foi revelado a nós, Cristo em nós. Ele está conosco. Se Ele está conosco, ninguém nos detém. Quem é que pode deter o poder dEle sobre tua vida? Não tem. É manifestar o sobrenatural, Deus falando, a voz sobrenatural, dentro de uma coisa tão normal. Deus faz isso com aqueles que decidem ir em direção ao que Ele tem para as suas vidas. O problema é que a gente quer invejar quem está vivendo, mas não tem coragem de dar o passo de fé que eles deram. A gente quer ter o que eles têm, mas não tem coragem de pagar o preço que eles pagam. Será que você não entende que a única pessoa responsável por atrasar o que Deus tem na tua vida é você mesmo? Será que você não entende que a única pessoa capaz de atrapalhar o que Deus quer fazer com você é você mesmo? Não é o diabo não, Gabriela, não. O diabo não tem poder de deter alguém que está no centro da vontade de Deus. E o que Jeremias está vendo? Um oleiro com vaso na mão, trabalhando. De repente o vaso quebra. Gente, pensa comigo. Finge que esse copo aqui é de vidro. E eu estou com ele na mão, vocês estão aqui me ouvindo. De repente o copo cai e quebra. O que vocês vão fazer? E eu também. Quando alguma coisa quebra na nossa mão, que sai da nossa mão, que quebra, o que a gente faz? Chega para trás. Porque a gente não está preparado para quebras. Nós não estamos emocionalmente preparados para quebras. A quebra nos assusta. A quebra desequilibra o nosso emocional. A quebra fala para a gente assim, ó: você não tem capacidade.
A quebra fala para a gente assim, ó, você é impotente. A quebra mostra a nossa fraqueza. Só que Jeremias diz que o oleiro está com as mãos naquele vaso e o vaso se quebra. E não tem oleiro coçando a cabeça, perguntando, e agora? Não tem oleiro passando o WhatsApp para amigo, falando, o que é que eu faço agora? Não tem oleiro desesperado, falando, ai que susto. Que nada. Quebrou, o oleiro pega de novo e começa a refazer. Porque se eu me assusto com as quebras, o oleiro nunca se assustou com elas. As quebras que me desestabilizam continuam sob o controle do oleiro. Aquilo que tira meu sono, que tira minha paz, que me apavora, que me faz ligar para um e para outro chorando, o oleiro está dizendo, fica tranquilo meu filho, você não entende disso, mas eu continuo dominando a situação, a minha mão continua controlando tudo. Oh, aleluia! Eu vim pregar para alguém que está assustado com o nível de quebras que está vivendo na vida. Eu vim pregar para alguém que está passando por um vale de quebras. E você chega a faltar o ar. Porque às vezes você se vê tão sem controle da situação, que você diz, agora acabou. Só que a história diz que o oleiro pega o que quebrou e começa a fazer de novo. Tamanha é a habilidade das mãos dele. Eu vou dizer isso de novo porque eu senti graça de Deus ao dizer isso. Tamanha é a habilidade das mãos dele. Eu vim dizer a alguém, o oleiro não está apavorado, ele não está desesperado, ele está dizendo para você, confia que a minha mão é habilidosa para pegar o que quebrou e fazer de novo. Oh glória! Só que o interessante é que quando quebra, o oleiro já começa a fazer outro. E a Bíblia diz assim, ó, conforme lhe pareceu bem aos olhos fazer. Só que eu disse para você que quem está na casa do oleiro é o profeta Jeremias. É o profeta da hora. Só que eu não vou ver, pastor, o oleiro perguntando, Jeremias, o que você acha desse material? Faço ou não? Eu não vou ver o oleiro ligando para alguém para pedir opinião. E aí, você acha que eu devo fazer um outro vaso ou não? E é por isso que Deus se identifica muito bem com esse oleiro nesse texto. Por quê? Porque o oleiro não pede a opinião de ninguém para fazer o que ele decidiu fazer. Aleluia. A opinião pública não influencia o que o oleiro decidiu fazer. A visão de alguém sobre o caos não influencia a decisão do oleiro. Eu vim dizer para você, ainda bem que Deus não te colocou na opinião pública para perguntar, devo ou não fazer algo na vida dele? Porque quem viu o nível de quebras que você viveu até hoje, diria, joga fora porque esse material não serve para nada. Mas ainda bem que mesmo com opiniões contrárias acerca da tua vida, o oleiro olhou para você e disse, eu vou apostar em você mais uma vez. Será que você pode agradecer ao oleiro? Que mesmo quando tudo dizia que você não ia conseguir, que você não podia chegar, que você não era capaz, ele olhou para você e disse, vem aqui, porque a minha mão vai sustentar você. Vem aqui, porque eu vou erguer você. Vem aqui, porque eu vou fazer de você um vaso de honra na minha presença. Quem não conhece tua história não tem noção do quanto só a mão do oleiro seria capaz de fazer o que fez por você. Quem te vê hoje arrumado, mistério, quem me vê aqui pregando, quem te vê aí sorrindo, dando glória, levantando a mão, não tem noção de quantas quebras que você achou que nunca ia superar, que já aconteceram na tua história. Mas você sabe que você só está de pé por causa dele. Você sabe que se não fosse a mão dele, você já teria sido jogado fora. Você sabe que se fosse pela vontade do diabo aqui, você não estaria.
Você já venceu gigantes que pareciam que iam te matar. Você venceu leões que pareciam muito mais fortes que você. Você passou por desertos que quase te sufocaram. E a minha pergunta é: como é que você ainda está de pé? Tem gente que por muito menos não conseguiu se erguer. Mas de onde saiu força? A mão do oleiro. A mão do oleiro, que quando você pensou que ia ficar depressiva naquele quarto, foi lá e disse para você: levanta, vamos começar uma nova história. A mão do oleiro, que quando seu casamento estava por um fio, colocou a mão sobre ele e disse: ei, eu vou restaurar a tua casa. A mão do oleiro, que quando você estava à beira da morte, foi lá e disse: eu sou a tua força, eu sou a tua vida. Ainda bem que a mão do oleiro está sobre nós. Sabe qual é a maior raiva do diabo de você? É que todo dia ele aposta que você não vai conseguir vencer. Ele diz: dessa semana ele não passa. E prepara as maiores emboscadas. Prepara as maiores guerras. Só que quando ele pensa que você vai morrer, você vai até dormir fraco, quase morrendo. Mas de repente acorda igual um leão. É a mão do oleiro que te visita pela madrugada. Te enche de força quando você está quase caindo. Te enche de esperança quando você não tem mais esperança. Te enche de graça quando você pensa que vai desistir. A mão do oleiro. Ainda bem que as quebras que nos assustam não assustam a ele. Quebrou, eu me apavorei, mas ele continua, ó. Oh glória! Oh glória! Quebrou, eu me apavorei, mas ele continua, ó. Você não está vendo, mas a mão do oleiro está trabalhando. Você não tem noção, mas o oleiro continua, ó. Tem alguém dizendo: coitado, acabou tudo. Mal sabem eles que o oleiro, ó. O diabo está dizendo: faliu, acabou. Mal sabe ele que o oleiro, ó. Não é o diabo que está te apertando. Não é a luta que está te apertando. É a mão dele. Ah, se os crentes pudessem entender isso. Alguém me olha e diz: Gabriela, o diabo se levantou com muita fúria. Foi a mão do oleiro que autorizou. E deixa eu te contar uma coisa. Guarde essa frase e leve ela para a sua vida. Quebrado ou inteiro, você continua na mão do oleiro. Nos melhores e nos piores dias, a mão dele continua sobre tua vida. Nas crises mais difíceis que você já viveu, ele continua com a mão estendida sobre você. Ele está dizendo: você só não caiu porque eu sou a tua base. Teu ministério só não afundou porque eu sou a tua base. Oh, aleluia! Quebrado ou inteiro, eu continuo na mão do oleiro. E o inimigo tem ódio disso, porque ele quer que o oleiro solte. Mas o oleiro está dizendo para você, alguém diz: não vale nada. E ele está dizendo: eu não estou apoiando a certeza de um novo vaso na qualidade do material. Eu estou apoiando, porque pensa comigo, se o vaso que ele acabou de fazer quebrou, qual é a única certeza que você tem sobre esse vaso? Que vai quebrar. Você concorda ou não? E por que é que ele vai usar o mesmo material? Porque ele entende do material. E por entender, ele sabe acrescentar o que está faltando. Mas também amassa para tirar o que está sobrando. Tem dias que a gente está num nível de prova tão grande que a gente sufoca. É a mão do oleiro apertando. Para identificar onde é que tem raízes, onde é que tem pedras, onde é que tem materiais ruins aí que vão atrapalhar o desempenho do que ele quer fazer na tua vida. Só que saiba de uma coisa: se o material era ruim antes, significa que continua ruim de novo. E por que é que o oleiro insiste? Por que é que o oleiro ainda acredita? Por que é que o oleiro ainda faz promessa? Como?
Ele me disse: Gabriela, eu não baseio as minhas promessas na qualidade do material. Eu baseio as minhas promessas na destreza da minha mão. Você não entendeu isso não? Eu vou dizer de novo. A certeza de que vai dar certo não é porque você é bom. É porque o oleiro que te chamou tem tudo o que você precisa. Você é fraco, mas ele é forte. Você é pequeno, mas ele é grande. Você não tem, mas ele tem. Você não pode, mas ele pode. Ele está dizendo: eu vou fazer uma dupla contigo. Aquilo que você não tem, eu te farei ter. Aonde você é fraco, o meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza. Queira o inferno ou não, vai dar certo. Queira o diabo ou não. Gabi, o diabo falou, ele pode falar o que ele quiser. As promessas que o oleiro libera sobre você estão baseadas e pautadas em quem ele é. É tanta loucura isso de entender que Deus chama um homem e fala: vou te fazer pai de uma grande nação. Como é que era a mulher dele? Estéril. Como que vai ser pai de uma grande nação se é avançada em idade e a mulher é estéril? Olha o cenário onde Deus quer plantar essa semente. Deus planta grandes sementes em cenários improváveis. Ele olha para alguém que todo mundo diz: esse não tem como. Ele olha e diz: então eu vou mostrar para vocês o poder da semente que sai da minha mão. Ele não precisa de cenários favoráveis para cumprir o que prometeu. Meu Deus, eu estou sentindo tanta graça dele aqui. Quem tiver ligado com ele vai entender a resposta dele hoje. Eu não preciso de cenários favoráveis para agir. Eu sou Deus. O cenário pode ser caótico, mas se eu encontrar alguém que acredite, eu vou mostrar que a minha mão é poderosa para fazer o impossível. Eu sinto ele aqui. Ele não pede a opinião de ninguém, ele simplesmente faz o que ele quer. Se alguém não gosta, o problema é de quem não gosta. Se alguém não aprova, o problema é de quem não aprova. Porque quando ele decide fazer algo na vida de alguém, irmão, eu sou prova viva disso. Prova viva disso. Pensa no cenário mais improvável. Alguém que saiu lá do canto do Xerém. Que a família não tinha nada. Não tem nada que justifique o que Deus tem feito. Nada. Quando você olha para a terra, ruim. Cenário, ruim. Possibilidade nenhuma. O que justifica o que ele está fazendo? Nada, a semente dele. Quem te viu agora, quando vê germinando a semente que ele está plantando aí, vai ficar assim, ó. Se alguém tentar te definir por esse momento de quebra, aleluia. Quando vê o vaso pronto, que a mão dele está, se tem alguém zombando ou te definindo por essa fase, vai ficar assim, ó. Porque eles não têm noção do que a mão do oleiro está fazendo em secreto. Eu sei que você não pode profetizar para quem está do teu lado, mas você pode falar para você mesmo, eles. Fala para você mesmo, fala teu nome, fala. Eu vou falar o meu, Gabriela. Eles vão se surpreender quando verem o que a mão do oleiro está fazendo. Não, diga, eles vão ficar apavorados. Eles não vão conseguir nem acreditar. Eles estão achando que essa fase define o teu futuro. Mal sabem eles que já tem algo lindo sendo preparado pela mão do oleiro, que não te solta e não te deixa. A fase é péssima. Aleluia! O cenário é de impossibilidade. Vai fazer o quê? O oleiro quer você. Ele gostou de trabalhar com esse material. E lá está ele, ó. Sabe o que Deus diz, Jeremias? Primeira visão que Jeremias tem na casa do oleiro é de um oleiro trabalhando no vaso. E depois o vaso quebra, amém? Mas Deus diz que Israel é como o que na mão dele? Como vaso? Não. Deus diz como barro na mão do oleiro. Quem é que gosta de lidar com barro? Só o oleiro. A gente gosta do vaso pronto.
Vaso pronto, na prateleira, pintado, a gente até paga para ter ele na nossa casa. Mas a única pessoa que gosta do momento em que o vaso, se você encostar, se suja, é o oleiro. O problema de alguns vasos, que hoje acham que a pintura, que o tesouro que tem dentro, mudou a estrutura deles. Deixa eu te contar uma coisa, você pode estar bem pintado, você pode ter bons tesouros dentro de você, mas a tua estrutura ainda é barro. Você ainda é quebrável. Então perca o que for, mas não abra mão da companhia do oleiro. Não negocie a mão dele por amizade alguma. Porque a hora que você quebrar, só quem vai ter coragem de juntar os cacos. Aleluia! Aleluia! É Ele. A gente acha, né? Chega um momento da nossa vida que a gente acha que a estrutura mudou. Porque chega um momento que as pessoas pagam para ter você. Tem gente que briga para sentar do teu lado na mesa. Mas brigam porque o vaso está pronto. Porque se voltarem uns anos atrás na tua vida, você era a última pessoa que eles queriam ter perto. Tinha nada, ninguém acreditava, o máximo que tinha era uma promessa. Então deixa eu te contar uma coisa. Os tesouros que estão aí dentro te fazem valioso. Só que o apóstolo Paulo me ensinou uma coisa. Temos, porém, tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. O tesouro é valioso, a pintura é bonita, mas se ele resolver tirar o que é dele, você continua sendo quem você sempre foi, vaso quebrável. Então hoje, a palavra de Deus para você, e eu encerro aqui agora, a palavra de Deus para você é: perca tudo, mas não abra mão da minha companhia. Deixe quem quiser ir embora. Quem não concordar e não quiser ficar, que não fique. Mas você nunca desista de ter a companhia do oleiro ao teu lado. Porque vão chegar momentos em que você não vai entender nada. Porque ele diz assim: sabe quem são vocês na minha mão? Como barro. Não, não é um vaso pronto, é o barro. É só a matéria. É a fase que a gente não quer, que a gente não gosta, que a gente não entende. Mas deixa eu te contar uma coisa. Algumas quebras nos são permitidas na nossa vida, para que a gente retorne ao lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. As mãos do oleiro. Essa quebra que você pensa que é a pior. Gabi, eu estou na pior fase da minha vida. Tá nada de ser bobo. Você está na melhor fase e nem sabe. Aquilo que você acha que é o pior, na verdade, você está tendo a oportunidade de Deus fazer de você o que Ele sempre quis fazer. E o bonito desse oleiro é que o trabalho dele com a gente nunca tem fim. Quando ele encontra o vaso que não está mais satisfeito com o que tem e quer mais, ele diz: vem cá, eu vou permitir outra quebra. Ah, é difícil. Vem cá, eu vou deixar acontecer mais uma quebra. E aí no momento da quebra você diz: perdi, estou abandonado, estou lixado, estou largado. Que nada. Ele só está trazendo mais material para aumentar a tua estrutura. Essa quebra nada mais é do que o momento que Deus está usando para moldar você do jeito que Ele quer. Então aquilo que você pensa que é para o teu mal, deixa eu te contar uma coisa: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Não é a pior fase da tua vida. Isso está cooperando para o seu bem. Um dia você vai olhar para trás e vai agradecer por essas lágrimas que você está chorando. Um dia você vai olhar para trás e vai agradecer por essa dor. Um dia você vai agradecer pelas traições, pelas pedradas, pelas calúnias. Porque você vai dizer: enquanto eu achava que era o meu fim, na verdade o oleiro estava começando uma história linda na minha vida. Prepare-se para se surpreender e para surpreender a outros. Porque o Deus que aposta na tua vida me trouxe lá do Rio de Janeiro para dizer a você: já tem algo novo da minha parte começando na tua história.
Sinta as minhas mãos trabalhando em você. Sinta eu arrancando de você o que não serve. Sinta eu levando para longe o que atrapalha. Um novo tempo hoje. Guarde essa data. Guarde este domingo. Porque está começando agora um novo tempo de Deus para a tua história.